Bom dia, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, dando continuidade à leitura do livro de Apocalipse. Você, nossa convidada e nosso convidado, pega aí sua Bíblia e vamos ler. Ontem lemos 9, 10, 11 e 12. E hoje daremos continuidade a partir do capítulo 13. Vamos orar e entregar ao Senhor o nosso dia, nossa vida, nossa leitura, para que Ele fale conosco. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de continuarmos a leitura da Tua Palavra, meu Deus. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de termos a Bíblia Sagrada conosco, meu Deus. Obrigado pela oportunidade de termos liberdade de lermos, de conhecermos a Tua Palavra, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria divina, Pai. Sabedoria dos altos céus. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, falando conosco, trazendo as suas revelações, Pai. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia. Bom dia de Gé. Vamos continuar nossa leitura de Apocalipse, porque tem muita revelação para nós. E nós estamos aqui coração aberto, mente aberta, para entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Apocalipse, capítulo 13. A besta que saiu do mar. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar. Vi uma besta que saía do mar. Ela tinha 10 chifres. Deixa eu só baixar esse trem aqui. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Vi uma besta que saía do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 diademas, um sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo. Uma tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Gente, preste atenção. Toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Foi-lhe dada também autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, para amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Para guerrear contra nós, contra aqueles que creem em Jesus e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, todos aqueles que não creem em Jesus adorarão a besta. Aquele que tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui está a fidelidade do cristão. É a persistência, a perseverança e a resistência.
Se tiver que enfrentar essa besta, indo para um cativeiro em nome de Jesus, o cristão vai. Se tiver que ser morto à espada pelo nome de Jesus, enfrentando essa besta, vai. Aqui está mostrando a fidelidade do cristão. Não vai aderir no primeiro sofrimento, aderir à besta, ao primeiro sofrimento. Vai ter resistência. Precisa ter resistência. Versículo 11. A besta que saiu da terra. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ela realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Ela enganou habitantes da terra, por causa dos seus sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Não era em nome de Jesus os sinais que ela realizava. Era em nome da primeira besta. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, mas viveu. Foi-lhe dado poder para ter fôlego, dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Aqui, gente, mostrou que esse capítulo 13, ele traz os principais elementos que o inimigo, que o diabo, que o Satanás, ele vai usar para se opor contra a ação de Deus, contra as coisas de Deus, contra o ministério de Deus aqui nessa terra. Ele vai usar todos os seus argumentos. Aqui dá para observar, olha, uma besta que sai da terra e a outra besta que sai da areia. A primeira besta, a gente olhando aqui, lendo aqui, e algumas leituras que fiz também, dá para entender que ela vai surgir do meio político, sistema que nos governa. E a segunda besta, do meio religioso, teológico, que ela vai fazer descer fogo, dá para entender que né? Que ela vai mexer com o mundo espiritual, a fé das pessoas, fazendo com que as pessoas que não têm conhecimento da palavra, que não estão firmes no Senhor, tenham dúvidas e passem a acreditar que ela realmente, ela é algo que merece ser seguida, porque ela vai mostrar, ela vai ter poder de fazer descer fogo do céu. Mas fica claro para nós aqui, não é em nome de Jesus. Fazer descer fogo do céu em nome da primeira besta, que ficou bem claro. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada. Foi ferida, dada quase como morta, mas viveu, para dizer, olha, ela tem poder. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem, uma imagem com fôlego, da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Aqui também vai mostrar a resistência do cristão. Falar da marca, que também ela vai fazer com que as pessoas tenham essa marca de forma que fiquem impedidas de comprar alguma coisa, se não tiver essa marca. A marca representa pertencimento ao mundo que rejeita Jesus. É a marca da imperfeição, porque da perfeição é o 7, não é o 6, que é o de Deus. Então, essa marca, o cristão tem que ter essa marca. Nossa marca não é o 666.
Então, mais uma vez mostra aqui para nós que nem todo poder impressionante vem de Deus. Como é que nós vamos saber que os poderes, os sinais que a gente vê, ele vem de Deus ou não vem de Deus? É se quem está fazendo aqueles sinais confessa o nome de Jesus. Se não confessa o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, porque tem várias formas de expressar o nome de Jesus. Tem várias formas. O nome de Jesus é expressado em praticamente tudo quanto é lugar. No terreiro da macumba, no feiticeiro, no macumbeiro, tudo. Todos os lugares, praticamente, eles falam que amam Jesus, que acreditam em Jesus. Até o diabo fala que acredita em Jesus. Mas eles não confessam Jesus como o seu Senhor, o Salvador, que morreu e ressuscitou para nos salvar. Esse capítulo 13 realmente apresenta os principais instrumentos do Satanás. É uma forma que fecha a gente de todos os lados, que é no sistema político e no sistema religioso. E aí o cristão vai chegar ao ponto de que ele realmente vai ficar ilhado. E aí precisa da resistência. Resistência e firmeza no Senhor. Deus não poupou seu único filho, Jesus, foi morto na cruz para nos salvar. Então o cristão também vai passar por tribulações, com certeza, com a esperança, a certeza, na verdade, né, de ser salvo, de ser liberto, de ser acolhido na glória do Senhor. E quem não tiver, aí sim, esse não tem essa esperança. Capítulo 14. Então eu vou fechar aqui lendo novamente o versículo 18 do capítulo 13. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, não é número de Deus. Então a gente precisa calcular, precisa analisar, precisa colocar em prova tudo aquilo que a gente vê e a gente tenha dúvida da origem daquilo. Então o Senhor, Ele nos dá a Bíblia, essa nossa espada. Ele deixou essa Bíblia para nós porque é a nossa defesa, é a nossa arma também de ataque do inimigo. Por isso nós precisamos conhecê-lo. Por isso nós precisamos ter ela assim, afiada. Porque o inimigo teme ela. Porque sabe que daqui ele foi vencido. Por ela ele foi vencido. Jesus venceu o inimigo usando a palavra do Senhor, que é essa que está aqui. Então, capítulo 14. Então olhei, e eis que diante de mim estava o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião. E com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas, e de um forte trovão. O som que ouvi era como o de harpistas, que tocavam as suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido redimidos da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Os 3 anjos. Versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Esse anjo disse em alta voz: tomam a Deus e glorifiquem-no, pois a honra do juízo dele chegou. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Outro anjo veio em seguida dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão,
também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe pelos séculos dos séculos. Não haverá descanso, nem de dia nem de noite, para aqueles que adoram a besta e a imagem, nem para aqueles que receberem a marca do seu nome. Então, tem uma opção. As pessoas terão a oportunidade de escolher, de aceitar ou não aceitar. As pessoas terão a oportunidade de resistir. Mas, pela leitura do terceiro que vimos, vai existir sofrimento na resistência. Para dizer um não para esse sistema político que nos rege e para o sistema religioso, espiritual, vai ter resistência. Precisa ter resistência do cristão. E resistência sempre existe dor, sofrimento. Mas tem a opção. Versículo 32. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Eu vou ler novamente. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Esse sim. Versículo 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. O Espírito diz: sim, eles descansarão do seu fatigante trabalho, pois as suas obras os seguirão. Quer dizer, vai ter pessoas que vão morrer em nome de Jesus. E já tem alguns países por aí que os cristãos já estão morrendo em nome de Jesus. Pregou a palavra do Senhor, vão lá, e a pessoa resiste, fala que não abre mão, é morto, é fuzilado. E aqui ele fala: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva. Escreva, porque é para chegar para nós. Nós precisamos ouvir isso. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. O Espírito diz: sim, eles descansarão do seu fatigante trabalho, pois as suas obras os seguirão. É visto tudo aquilo que o cristão faz aqui nessa terra, é visto pelo Senhor. Deus é um juízo justo. A colheita da terra. Olhei e eis que diante de mim havia uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo saiu do templo, bradando em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo dos céus, trazendo também uma foice afiada. Versículo 17. Salvadene, bom dia. Joana, bom dia. Mirce, bom dia. Sara, bom dia. Estamos no capítulo 14, versículo 17 de Apocalipse. Outro anjo saiu do templo dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando à altura dos freios dos cavalos, em uma distância de 1.600 estágios. Muita coisa. A leitura ela mostra duas colheitas.
Assim aquele que está sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra e a terra foi ceifada. A primeira vez. Depois lá embaixo também tem novamente. Representa as duas colheitas de fato. Uma colheita representa a união, a reunião dos salvos, onde Deus vai estar recolhendo os seus. E a outra, a colheita dos ímpios para o julgamento. Essa mensagem é clara. Vai chegar o dia, não tem dúvida disso, em que Deus vai separar os seus, aqueles que creem no Senhor e aqueles que rejeitam o Senhor. E vai chegar esse dia, que é o dia do juízo. Porque o Senhor, Ele é justo. Ele está o tempo todo nos alertando, o tempo todo chamando nossa atenção. O tempo todo o Senhor está mandando sinais. Ele mostra que Ele existe. E Ele deu a palavra dEle, Ele deu o seu Filho. Ele fez tudo por nós. E as pessoas, a maioria, estão virando as costas. Então, o juízo divino é certo e inevitável para vivos e mortos. Inevitável. Vamos para o capítulo 15 com essa certeza de que tem um Deus vendo tudo que a gente faz e que Ele é justo e que no final dessas coisas, tudo que vão acontecer, que já estão acontecendo, o Senhor sabe quem são os seus, certinho. Ele sabe quem é justo, de quem é fiel a Ele. Ele conhece não só a aparência, mas o coração. E Ele vai saber separar certinho, não precisa ninguém ficar com medo, de forma alguma. A gente tem que ter firmeza, certeza de que quem vai nos defender é aquele que conhece tudo, que fez tudo, que está no controle de tudo. Graças a Deus. Então, capítulo 15. Os 7 anjos e as 7 pragas. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois nelas se completa a ira de Deus. Vi também um mar como de vidro, misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Então, aqui no começo já do capítulo 15, o Senhor já nos mostra aqueles que venceu a besta, aqueles que venceu o número. Então, existe, tá aqui, está escrito aqui também. Assim como está escrito lá do ataque da besta, das bestas, está escrito aqui também que vai ter aqueles que venceram. Nós seremos essas, viu, gente? Nós seremos essas. Nós não estamos conhecendo a palavra e lendo e relendo várias vezes. Para a gente continuar em desobediência ao Senhor, de forma alguma. O Senhor, Ele nos desperta, Ele chama a nossa atenção, a gente lê de vez em quando, que é justamente para a gente ficar vigilante. Versículo 2. Vi também um mar como de vidro misturado com fogo e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem, o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois somente tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus anos de justiça se tornaram manifestos. Aqui quando ele fala aqui, deixa eu procurar bem aqui. Cântico de Moisés, de Deus e o cântico do Cordeiro. O autor ele traz aqui uma lembrança para nós, para a gente lembrar, olha, o mesmo Deus que livrou o povo de Israel lá do Egito, livrou daquelas pragas que teve, se a gente for pensar bem, quantas pragas aconteceram ali quando Moisés foi tirar o povo da ira lá de Faraó. Não tem como a gente colocar aqui, mas fica para a gente pensar. O mesmo Deus que livrou o seu povo daquele meio é o mesmo Deus que vai também libertar o povo hoje, na libertação final, que é essa do Cordeiro. Ele colocou o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés foi o cântico da libertação do povo de Israel saindo do Egito. E o cântico do Cordeiro é o do juízo final, que é o que Jesus foi morto, deu seu sangue para nos libertar de tudo isso. Ele colocou os dois aqui para a gente lembrar, olha, não tenha medo não.
Assim como Deus fez lá na época com Moisés, ele vai fazer hoje com seu filho Jesus Cristo. Ele vai honrar o sangue derramado de Jesus. Ele vai derramar, ele vai honrar todos aqueles que crê que foi lavado pelo sangue de Jesus. E assim como ele libertou aquele povo lá, onde ouviu mortes dos primogênitos, e de quem era de Deus, foi livre, estava com o sangue do Cordeiro no seu portal, teve a marca do sangue no seu portal, seus primogênitos foram livres, não foram mortos. E as pessoas foram livres de cada praga que foi lançada naquela época. E o seu povo não foi atingido. Assim, do mesmo jeito. Vai ver, o povo de Deus vai vivenciar muitas coisas, sim. Vão sofrer também? Vão. Mas longe de ser como aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. Versículo 5. Depois disso, olhei e eis que no templo estava aberto nos céus o tabernáculo da aliança. Saíram do templo os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Cada um tinha um cinto de ouro ao redor do peito. Então, uma das 4 criaturas viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, aquele que vive pelo século dos séculos. O templo ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então, a justiça de Deus é tão perfeita quanto a sua misericórdia. Ele vai ser justo com aqueles que estão virando as costas, aqueles que rejeitam a sua palavra, que rejeitou seu filho, que rejeitou tudo aquilo que o Senhor vem fazendo. Assim como também aconteceu lá na época que o pessoal estava saindo do Egito. Muito do seu povo, mesmo dos escolhidos, viu tudo o que estava acontecendo, que o Senhor fez por eles. Abrir o mar vermelho, tirar a água da rocha, trazer o maná do céu. Tudo aquilo o povo via, estava vendo, vivendo, usufruindo. E as pessoas murmuravam, reclamavam, criticavam, lamentavam, largou de servir ao Senhor para seguir imagem de bezerro. Da mesma forma, vai acontecer. Está acontecendo e vai continuar ainda mais. Vai ter pessoas que conhecem a palavra do Senhor e vai seguir a imagem da besta. Infelizmente. Mas o Senhor fala, a sua justiça, ninguém escapa. Ele vai ser justo. E aí a gente precisa ficar atento, porque muitas das vezes a gente cai aí, a gente acaba adorando algumas coisas sem perceber, sem malícia. O cristão que é cristão tem que saber. Gente, quem assistiu a abertura da Copa? Eu não assisti, mas eu busquei ver algumas coisas. Porque eu coloquei em mim, eu não vou assistir esse jogo. Não vou assistir nenhum jogo da Copa. Porque eu coloquei dentro de mim. Foi algo assim que o meu espírito rejeitou. E eu não quero assistir. E vendo algumas imagens da abertura da Copa e as pessoas aplaudindo. Gente, façam análise daquelas coisas que foram usadas lá. Que são rituais que as pessoas já discretamente, de uma forma discreta, fazendo o mundo adorar. E o crente que conhece a palavra do Senhor, conhece e não tem a malícia de analisar aquilo. Então, é um alerta para nós. Porque a besta, ela não vem assim, olha, eu sou a besta e vocês me seguem porque eu sou contra a Deus. Não, ela não vem assim, não. Ela vem discretamente, com algumas coisas, com algumas ofertas boas, aparentemente. E aí o cristão, sem malícia nenhuma, não estuda, não lê a palavra, ele vai pela facilidade das coisas. Ele vai na manada. Ah, todo mundo vai, eu vou. E aí é onde começa a adorar, começa a entrar no jogo deles. E de pouco a pouco vai tomando de conta. E o Senhor vai se entristecendo conosco. Ele vai observando que a gente não tem resistência. Que a gente não faz nada em nome dele. Não vai chegar o dia. Começou hoje? Não. Está começando. Do dia que Jesus subiu aos céus, desse dia para cá, começou a contagem.
Porque desse dia nós começamos a aguardar a volta dele. Como nós não sabemos que dia que é, então todo dia é dia. Todo dia nós temos que estar preparados. Então, vamos dar continuidade, capítulo 16. As 7 taças da ira de Deus. Então, ouvi uma alta voz que vinha do templo e dizia aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. E abriram-se feridas malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de uma pessoa morta, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nos mananciais, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, ó santo, tu és o que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Então aqui já começa um julgamento daqueles que derramou sangue das pessoas, dos cristãos, sangue de profetas também. E ouvi o altar responder: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram-se a se arrepender e a glorificá-lo. Olha aqui. Continua com a oportunidade de se arrepender, mas prefere amaldiçoar a Deus. Versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ele está trabalhando e reunindo o povo para lutar contra Deus, contra as coisas do Senhor. Versículo 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aqueles que permanecem vigilantes e conservam as suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Esse é um recado do Senhor para nós. Ele está pedindo para a gente ser vigilante com tudo, porque ele vem como um ladrão. Ele não vai avisar. Até qualquer hora, nós não sabemos. Então vamos ficar vigilantes. Vamos ficar atentas às coisas, os sinais, tudo que está acontecendo. Gente, a internet está aí. Ela traz coisas boas, mas ela também está trazendo coisas malignas. E nós que conhecemos a palavra, nós temos o Senhor, precisamos buscar sabedoria no Espírito Santo constantemente. O Senhor nos reviste com o sangue poderoso de Jesus, nos dê sabedoria dos altos céus, nos ajude a identificar as coisas que não são tuas, meu Pai. Nos mostre. Constantemente nós precisamos buscar essa sabedoria de Deus, porque as coisas estão aí. Então, os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do templo saiu uma alta voz que vinha do trono dizendo: está feito. Lembra, gente, de alguma coisa? Essa frase, está feito.
está consumado, está pronto. Essa frase anuncia que o julgamento divino chegou ao seu cumprimento e que nada, nada poderá impedir a vitória de Deus. Nada. Nem homem, nem riqueza, nem espírito, nada. Nada poderá impedir a vitória de Deus. Está feito. Jesus falou, está consumado. Quando ele estava na cruz, lá em João 19:30, está consumado. E aqui o Senhor fala, está feito. Versículo 18. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca desde que o homem existe sobre a terra havia ocorrido um terremoto tão forte e tão violento como esse. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Versículo 20. Todas as ilhas fugiram e as montanhas não foram encontradas. Caíram sobre os homens pedras, grandes pedras de granizo, que vinham do céu, 1 talento cada. E eles blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois esta foi terrivelmente grande. Aqui fechou o capítulo 16. E aqui nos mostra, né, que a paciência de Deus com a humanidade não vai durar para sempre. Vai chegar o dia que ele vai falar, chegou, parou. Parou agora a oportunidade de vocês se arrependerem, parou agora a oportunidade de vocês aceitarem o que eu fiz para vocês. Chegou, ponto. Assim como ele fez lá com Noé, no dilúvio, assim como ele fez com Sodoma e Gomorra, ele vai fazer novamente. E as pessoas têm a oportunidade, mas não querem, pronto. E o Senhor vai chegar ao fim. Ele não vai ficar o tempo todo. Ele está falando desde o começo. E o Senhor, ele não mente. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, ele nos fortaleça como cristãos. Que ele desperte em nós cada dia mais a sede, o desejo de buscar pela presença dele. O desejo de conhecer mais a palavra do Senhor. O desejo de fazer o certo. O desejo de agradar a Deus. E que a dúvida da palavra do Senhor, ela saia do nosso coração. E que a gente seja exemplo para a nossa família, por onde a gente passar. A gente seja exemplo de cristãos obedientes ao Senhor, que busca a verdade. E outra coisa, gente, vamos ser vigilantes. Nessa Copa, quem vai assistir, foi porque foi um propósito, eu não quero assistir, não vou assistir. Não estou aqui condenando, dizendo que é errado, não, de forma alguma. É questão minha. Quem for assistir, analisa bem e busque a presença do Senhor. Porque cada um observa bem a história dos países que estão ofertando essa Copa. E como foi a abertura dela também. Então, com certeza, por trás de tudo isso, tem uma grande força espiritual que está meio camuflada, mas ela tem um sentido, ela tem um objetivo. E não é de trazer benefícios para nós, não. Para o cristão, não, de forma alguma. Ele quer enfraquecer o cristianismo. Ele quer enfraquecer o nosso amor com Jesus, com Deus. Nós não sabemos. Nós sabemos que nós temos a palavra do Senhor, que nós temos Jesus conosco e que nós buscamos, é isso. Nós sabemos que nós queremos a eternidade. E nós sabemos como nós vamos chegar lá. Então, vamos buscar, andar, não perder o foco. Amém, gente? Amém, amém. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar. Pai Celestial, Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós somos gratos a Ti pela oportunidade de lermos a Tua palavra. De lermos aquilo que o Senhor deixou para nós, Senhor. E nós Te pedimos, Pai, esteja conosco, o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos alertando, nos dando direção, mostrando o caminho certo, Pai, para nós. Também nos alertando daquilo que não Te agrada, daquilo que não pertence a Ti, meu Pai. Fortaleça a nossa fé e nos ajude, Pai, a espalhar a Tua palavra, a levar a Tua palavra para Teus filhos. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente. Bom trabalho, boa semana para nós.
uma segundona abençoada para todos nós. Espero vocês aqui amanhã às 5h30 para a gente dar continuidade.